Graça e paz sejam com todos, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença de Deus para tomarmos parte juntos no culto do Senhor. Neste dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Convido você desde já a cantarmos os louvores de Deus. Estamos entoando juntos o cântico de número 27 do Inário para o Culto Cristão, Cantemos Louvores, sob a direção da maestrina soprano Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos com alegria. Neste mesmo espírito de adoração e louvor, elevamos os corações ao alto, falamos com Deus em oração. Senhor Deus, Pai bendito, com santa alegria e tomados de júbilo, adentramos a Tua santa presença. Como é bom, Senhor, estarmos assim vivenciando este tempo de paz e bênçãos que Tu mesmo preparaste para a nossa edificação espiritual. Com gratidão, tomamos parte nesta santa assembleia que é Tua, o culto do Senhor, abrindo os nossos corações e os nossos lábios para adorar-Te e louvar-Te como convém a nós, filhos Teus. Cantamos a Tua glória, evocamos as Tuas maravilhas, falamos dos Teus feitos portentosos e, acima de tudo, nos recordamos de que És o nosso Salvador e de que em Ti alcançamos a remissão dos nossos pecados e a vida perenal. Que a Ti sejam dadas honras e glórias hoje, sempre, sem cessar. É a oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Convido você onde está a abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo deste domingo. Salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este quarto domingo do tempo comum é o Salmo de número 111, cuja leitura completa fazemos desde agora. Antigo Testamento, livro dos Salmos, Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor,
consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O salmo que lemos nos fala das maravilhas do Senhor, sinal da sua misericórdia, sinal da sua graça para com o seu povo. Olhar para o passado e reconhecer nele os feitos de Deus em favor dos seus escolhidos é ato que nos encoraja a nos entregarmos uma vez mais aos seus cuidados, pela fé, na certeza de que Ele é conosco e de que Ele é por nós. Convido você, portanto, a um tempo de contrição, um tempo de recolhimento, onde nos colocaremos a sós com Deus para conversar com Ele em nosso íntimo, no silêncio, por alguns instantes, fazendo-lhe a confissão dos nossos pecados, recebendo renovo, graça e perdão, apresentando-lhe os nossos motivos de súplica e intercessão. Bendita hora de oração é esta que se nos afigura neste momento. E se você puder, onde está, tome parte neste ato de joelhos. Senhor nosso Deus, quando maravilhados olhamos para a história das nossas vidas e nos damos conta do Teu agir em favor de cada um de nós, somos levados à gratidão e ao louvor, pois és Deus sobremodo gracioso para conosco. Jamais poderíamos merecer um amor tão grande quanto este que tens dedicado aos Teus filhos. Mas tudo isto acolhemos, bendizendo-te, pois és Deus de ternos afetos, de graça e de perdão que não tem par. Louvamos-te, portanto, Senhor, pelo renovo que vem de ti, na ação do teu Espírito e em o nome de Jesus. Bendizemos-te pela paz que ora inunda o nosso ser, que aquieta a nossa alma, que sacia a fome e a sede que temos de ti e de ti somente. Louvamos-te, Senhor, pela certeza de que continuarás conosco, dando-nos direção segura para a caminhada da vida contigo. Rogando-te que permita-nos viver em todo o tempo para a glória do teu nome e a bênção de muitos. Este é o nosso desejo e a oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Maravilhosa é a graça do Senhor que se renova sobre as nossas vidas. E isto vamos cantar nas vozes do coro Aidéia Moraes, sob a direção da maestrina Helen Heisley, acompanhado pela pianista e organista Gisele Santana, com a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt, o tradicionalíssimo Maravilhosa Graça. Be
É chegado o tempo do ofertório, tempo oportuno para expressarmos gratidão a Deus e comprometimento com a causa do seu reino. Ele é fiel e cumpre a nós fidelidade também. Nossa igreja tem atuado em diversas frentes e visto a necessidade de honrar muitos compromissos, muitas responsabilidades, e até aqui nos ajudou o Senhor. E este auxílio se dá mediante a fidelidade de cada membro na entrega do seu dízimo, da sua oferta. Participe e vamos orar, pedindo a Deus que consagre os recursos encaminhados aos cuidados da igreja. Senhor Deus, Pai bendito, te louvamos, pois tão somente por obra da tua graça é que podemos tomar parte neste ato. Tudo vem de ti e do que é teu te damos. Pedimos-te, Senhor, que continues a nos abençoar, para que permaneçamos fiéis neste compromisso de serviço à causa do teu reino. Rogamos-te ainda que continues a abençoar esta igreja, para que prossiga honrando todas as suas responsabilidades e dando um bom testemunho de serviço a ti. Assim nós oramos, no nome santo de Cristo Jesus, teu Filho, Salvador bendito. Amém, Senhor. E neste tempo de pandemia e isolamento social, você continua a participar do ato do ofertório através dos meios eletrônicos e digitais disponíveis para esta finalidade. Nesta hora, na tela do seu monitor estão os dados da conta corrente da nossa igreja, que já há algumas semanas conta ainda com o Pix, um recurso a mais para facilitar o trâmite eletrônico. Participe, se tu uma bênção e que Deus assim a todos nós abençoe. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos. Este é o bordão que vamos entoar. Cântico de número 176 do Inário Novo Cântico, Fidelidade do Cristão. Nós o entoamos, sendo dirigidos pela maestrina soprano Helen Heisler, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos!
convido você mais uma vez a tomar a sua Bíblia nas mãos para abrirmos juntos no texto que servirá a nossa reflexão hoje. E ele está no Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, portanto, é fácil de localizar. Estamos abrindo juntos no Evangelho de Mateus. E nós vamos abrir em Mateus, no capítulo de número 4. Onde leremos desde o versículo 18 ao versículo de número 22. Estamos visitando o início da caminhada ministerial de Jesus e este é o texto chamado da vocação de discípulos. Estamos, portanto, no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo de número 4, onde leremos desde o versículo 18 ao versículo de número 22. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faço desta passagem do Evangelho. Desde agora, ela nos fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler, o texto registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 18 a 22, evoca acontecimentos situados ainda no início da caminhada ministerial de nosso Senhor Jesus Cristo, quando da vocação daqueles homens notáveis que se tornariam seus apóstolos, ou seja, testemunhas oculares dos eventos que conduziriam à sua paixão, morte e, por fim, gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. A cena que acabamos de ler está ambientada na região da Galileia, mais especificamente junto ao Mar da Galileia, que é também chamado Lago de Genezaré, conforme podemos verificar no versículo 18. E caminhando o Senhor por aquela localidade, avista os irmãos Simão Pedro e André. E em seguida, os irmãos Tiago e João, conforme verificamos nos versos 18 e 21. Todos estes são pescadores, ou seja, dedicam-se ao ofício da pesca em âmbito profissional. E naquela ocasião estão envolvidos nas ocupações próprias deste exercício. Os primeiros, Simão Pedro e André, estão lançando redes ao mar. E os segundos, Tiago e João, estão consertando as suas redes. Ambas dinâmicas próprias deste ofício, pois se por um lado é necessário pescar, por outro lado é necessário dar manutenção às ferramentas da pesca. E é abordando a estes que Jesus diz as seguintes palavras: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Note você que a proposta é interessante e peculiar. Jesus percebe que pescadores aqueles homens já são, mas no seu chamado traz como proposta torná-los algo mais, dar um passo além, transcender a realidade que hoje experimentam e ascender a uma realidade nova e inaudita. Eu vos farei pescadores
de homens, desde que venham após mim, desde que me sigam. E note você que todos eles, sem exceção, segundo o relato que lemos, interrompem imediatamente o que estão fazendo e passam a seguir ao Mestre Jesus, conforme você pode constatar nos versículos 20 e 22. Vinde após mim, assim conclama o Senhor àqueles pescadores. O chamado é em tom imperativo, trata-se de uma ordem, e a sua fala é objetiva, direta. Jesus não dá voltas, não elabora um discurso, não tenta ser persuasivo, simplesmente lhes dirige este chamado, nestes termos: vinde após mim. E trata-se este do apelo fundamental do Evangelho, pois o Evangelho é um constante apelo para que sigamos a Jesus. Ir após Jesus significa prestar-lhe seguimento. Ele vai adiante e nós vamos atrás. É tê-lo por guia, pois ele é quem conduz a caminhada, ele é quem mostra o caminho pelo qual se deve andar. E este caminho trilhamos. É dar-lhe adesão, fazer da caminhada de Jesus a própria caminhada. E esta é uma decisão que pode ser muito custosa. Afinal de contas, o caminho que Jesus opta por trilhar é um caminho dificultoso, é um caminho tortuoso e que, por fim, nós o sabemos, conduz a uma cruz. No entanto, considerar tal caminho não pode ser um motivo de embaraço para aqueles que se dispõem a seguir o Mestre. Porque ir após Jesus é submeter-se ao seu desígnio em detrimento de quaisquer outros desígnios que se possa elencar, a começar pelos próprios. Vinde após mim, conclama o Senhor. E tem-se que o seguimento a Ele pressupõe submissão ao Mestre. Na sua etimologia, a palavra submissão deriva de uma expressão latina, a expressão submissio. E esta expressão, por sua vez, é oriunda da junção de duas palavrinhas, sub, que significa debaixo de, e mittere, que significa enviar. Portanto, estar submisso é, literalmente, estar debaixo do comissionamento, do envio de outro alguém. É isto que se pressupõe a quem dispõe-se a dar seguimento a Jesus. E o chamado do Mestre é, portanto, para que os seus seguidores assumam sobre si mesmos a sua própria missão. E ele mesmo assegura àqueles que se dispõem a segui-lo que haverá de dar-lhes capacitação para tanto. Diz Jesus: vinde após mim, e diz em seguida: e eu vos farei seguidores e pescadores de homens. Eu vos farei. Os discípulos deverão se tornar, como o Mestre, buscadores de pessoas. E serão dirigidos pelo Mestre, que guiará os seus passos nesta busca constante. Vinde após mim. Seguir a Jesus é a atitude essencial agora, à luz desta ordem.
Tornar-se pescador de homens é consequência deste passo primeiro. É a concretização desta atitude na vida daqueles que atendem ao chamado do Senhor. Em Jesus, acha-se manifesta a expressão máxima do amor de Deus, do Deus que é amor, segundo os termos da própria Escritura, e que, sempre desejoso por se revelar aos homens, vem ao encontro destes na pessoa do seu Filho. No seguimento a Jesus Cristo, dá-se o ato de colocar-se a serviço desse mesmo propósito. Na instrumentalidade do próprio Deus, fazer-se caminho para que o amor divino alcance os corações dos homens. Trata-se precisamente da meta fundamental, no horizonte de todos os seguidores do Cristo, a mais elevada e, por isso mesmo, a mais urgente. Não é cabível adiar este intento. É preciso decidir-se por ele. Importa fazê-lo sem demora. E assim fazem aqueles 4 homens. Você viu pela leitura que fez do texto. Assim fizeram Simão Pedro, André, Tiago e João. Eles imediatamente, ou seja, no mesmo instante em que ouviram o chamado do Senhor, deixaram tudo para trás e o seguiram. O texto lido não dá qualquer indício de hesitação por parte dos 4. A narrativa é até mesmo brusca. Pelo contrário, ao invés de hesitarem, eles mostram um grande desprendimento, pois não é pouca coisa que deixam para trás no intuito de seguir ao Mestre. Deixam as suas redes, deixam até mesmo o seu barco, deixam até mesmo o pai de 2 deles. Seguem ao Mestre com prontidão e desprendimento. A sua atitude revela uma notável presteza, uma decisão firme e convicta, como convém, aliás. Pois diante do apelo urgente, do chamado de Jesus, não há tempo a perder. Não há nem mesmo um instante sequer a desperdiçar, pois temos por certo que tão somente no atendimento a este chamado nos veremos encaixados no mais elevado propósito de Deus para a vida de cada um de nós. A disposição favorável dos 4 para com o apelo do Senhor é que garante a estes acharem-se no centro da vontade de Deus para as suas vidas. E não por acaso, a vida de cada um daqueles homens tornou-se particularmente dotada de sentido e de significado, portanto, de valor. Foram vidas abundantes de frutos, como testemunham os muitos relatos e as muitas tradições que se contam a seu respeito. Nos passos do Mestre Jesus, singrando as águas do mar desta vida, aqueles homens muitas vezes voltaram a lançar redes. Porém, suas redes se tornaram outras, assim como o alvo de sua pesca, de sua busca. Não estavam mais atrás de peixes, mas de ovelhas, ovelhas perdidas da casa de Israel. Homens tornaram-se pescadores de homens. E hoje, o mesmo Cristo que uma vez chamou a Simão, a André, a Tiago e João, faz soar a sua voz outra vez e interpela também a nós.
E por obra da sua graça, somos capazes de ouvir o seu chamado em tom imperativo e suas palavras, ditas às margens do mar da Galileia, do lago de Genezaré, há 2000 anos, fazem-se vívidas outra vez. E o seu apelo ainda carrega o mesmo tom de urgência, falando-nos ao coração e dizendo-nos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sigamo-lo, pois, sem hesitação. O tempo oportuno é o agora, e o lugar oportuno é o aqui. Não há tempo a perder, não há razão para hesitar. Sigamos o Mestre e que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Nosso irmão, o seminarista Gerson Neto, tem uma palavra preparada para a nossa edificação espiritual. E nós vamos ouvi-lo com atenção e vivo interesse, pois ele nos fala da parte do Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, palavra de Jesus, versículo 3, diz assim: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave onde está o seu próprio. Jesus, quando fala sobre julgamento, ele condena o juízo temerário. Ele fala que nós precisamos, ao invés de querer tirar o argueiro, o pequeno cisco do olho do irmão, nós precisamos tirar primeiro a trave, aquilo que é grande que está na nossa frente. Como a gente pode tirar o argueiro do olho do irmão quando tem uma trave na nossa frente? Jesus nos conclama, nos convida a um autoexame. Antes de corrigir, antes de termos o ímpeto de corrigir os nossos irmãos, nós precisamos olhar para nossas próprias vidas. Precisamos tirar a trave que está diante de nós. Precisamos mudar aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos estar bem para podermos ajudar os outros que precisam de ajuda para caminhar. Que a gente possa corrigir nossos irmãos, mas não com o intuito de simplesmente estarmos certos, mas com a consciência de que nós somos frutos e instrumentos de Deus para a correção do corpo da igreja, para o crescimento mútuo e conjunto. Depois do autoexame, nós ajudamos o irmão a caminhar. Jesus condena o juízo temerário, que a gente possa julgar com o coração sincero de quem também já se autoexaminou e se percebeu imperfeito e que precisa da graça de Deus. O Senhor te abençoe e que te dê uma semana cheia da presença de Jesus Cristo. E as férias do pastor vão chegando ao fim. A partir desta semana, o pastor retoma as suas atividades à frente da igreja após um tempo abençoado de descanso e refazimento de forças. Quero agradecer as diversas mensagens recebidas ao longo deste período que confirmam o fato de que a igreja esteve se lembrando do pastor nas suas orações. E isto é bênção que não tem preço, cuja grandeza não se pode medir, de valor inestimável e que, por certo, aquece o nosso coração. Em meu nome e em nome da minha família, digo a toda a igreja, muito obrigado e que esta caminhada ao longo do ano de 2021 seja tremendamente abençoada e abençoadora para cada um de nós. Sigamos com fé e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero trazer ainda o aviso de que amanhã, segunda-feira, dia 1º de fevereiro, retorna a nossa reunião de oração semanal, às 19h30. O link para a reunião está aqui na descrição deste vídeo. E amanhã vamos reforçar esta comunicação através das nossas redes sociais, para que você possa participar e ainda compartilhar o convite com alguém a quem você ama. Nossa reunião esteve em suspenso durante o mês de janeiro para que aqueles que a dirigem tivessem um tempo também de descanso, de reorganização do trabalho, mas agora voltamos a pleno vapor e eu espero você lá. Amanhã, às 7h30 da noite, reunião de oração da Igreja Presbiteriana de Copacabana no aplicativo Zoom. Chegamos ao final desta celebração e eu convido você a orarmos juntos conforme aprendemos de Jesus, a oração do Pai Nosso. Feche os seus olhos, corações ao alto, falemos com Deus.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.